Os irmãos certamente estão acompanhando, né? Vou pedir até o Rafael para me ajudar. Aí tá, Rafael, me dá o retorno, tá dando para o pessoal acompanhar, né? Sim. Obrigado. Então, gente, hoje a gente está na segunda parte dessa aula, ou melhor, desse assunto, né? Que é a segunda parte da gente falando sobre a cruz e a vida cotidiana. Esse é o ciclo, os irmãos se lembram, né? Do calor, dos espinhos, da cruz e dos bons frutos. Nós estamos hoje, nesse segundo domingo, nesse terceiro domingo, já falando sobre a cruz. Os irmãos lembram aí desse ciclo baseado nesse texto de Jeremias 17, 5 a 10. O calor dos espinhos e a cruz, então, que representa para nós ali nesse ciclo, né? A presença de Deus, a sua glória, o seu amor redentor, o fato de que em Cristo nós temos conforto verdadeiro, né, em todas as circunstâncias, purificação e poder para mudança. Muito bem, eu vou rapidamente lembrar o que a gente viu na aula passada, uma vez que hoje a gente vai continuar o assunto e se Deus quiser, concluir. Nós vimos que todos os cristãos passam por uma transformação espiritual. E a gente até usou aquela figura dos bebês, né? Tem bebê que nasce que faz um escândalo e tanto choro e tal, e é muito impactante. E outros nenéns nascem mais, né, de leve e tal, tem neném até que nem chora, parece, né? Mas, de qualquer maneira, nasceu, né? E a gente, da mesma maneira, quando nós somos transformados pela ação de Deus na nossa vida, somos regenerados, feitos novas criaturas, nós que éramos mortos, né? Nós nascemos, né? Temos uma nova vida, um relacionamento para com Deus, e temos um novo DNA espiritual. E o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. O Espírito de Deus vem viver dentro de nós. E a obra Libera a Denise aí. Oi? Obrigado, Edson, porque eu nem vi. Ótimo, deixa eu só liberar aqui a Denise. E não está aparecendo para mim ela pedindo de novo. Que dó. Agora aqui, ó. Marcelo, permitir. Joia. A Denise, o Edmund não apareceu para mim. Agora aqui, ó, a Marcelo participando. Seja bem-vindo, Marcelo e Adriana. Bem-vindos. Então, nós estamos fazendo uma revisão aqui rápida, tá? Mas então, a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida é exaltar a Cristo, nos dar sabedoria. Cristo, né, a personificação da sabedoria, né, o Espírito Santo nos dá sabedoria e nos capacita a ver a Jesus, a ver tudo que a gente tem, que a gente é em Cristo e a ter uma vida centrada na cruz, que é o nosso assunto. E o que é, então, essa vida centrada na cruz? É uma vida que inclui a obra de Jesus em nosso favor e todos os benefícios que desfrutamos por causa dele. Desde a eleição, né, passando pelo chamado de Deus, a nossa regeneração, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação que a gente aguarda quando a gente for morar eternamente na presença de Deus. Então, nós vimos que as nossas reações ao calor, elas são um resultado direto da visão que nós temos de nós mesmos. A visão que você tem de si mesmo, a sua identidade, determina as suas reações ao calor. E a sua identidade, o que é? Então, quem que é você, como que você é, qual que é o seu valor? Deixa eu... Pode. Queridos, então, olha só, a identidade é aquilo que marca você. Então, quando alguém te pergunta, quem é você? O que você responde? Sabe, queridos, nós precisamos nos lembrar que Cristo nos restaurou, nos regenerou. Cristo é a nossa identidade. Quando verdadeiramente Cristo se manifestar em nós, então nós seremos manifestados também em glória com Ele. A gente precisa de ter isso em mente, porque a nossa identidade precisa mudar no nosso coração e na nossa mente. É igual aquela pessoa que para de beber,
mas continua pensando assim, eu sou alcoólatra. Ou aquela pessoa, eu fui alcoólatra. E não é eu fui, eu sou. Ou aquela pessoa que emagrece e que não consegue emagrecer aqui. Nós que ficamos grávidas aí, ó, barrigudona lá, ó, tem de reposicionar para poder andar bem. Então, essas coisas formam a nossa identidade, a gente precisa mudar de identidade. Bom, sua identidade, quem sou eu? Jesus me define. Não a minha vocação, né, ainda que haja muita influência naquilo que Deus nos chama a fazer e a ser, né, pai, mãe, profissional na área tal, né, mas eu sou uma nova criatura em Cristo. E pela graça eu sou, né, um presbítero, uma mãe, um médico, um policial, um professor. A minha identidade fundamental na cruz supera, inclusive, qualquer conflito que eu esteja enfrentando hoje ou tenha enfrentado no passado. Eu sou um cristão que foi machucado por alguém no passado e que luta contra a depressão, luta contra a ira, mas eu não sou deprimido, né? Fé e arrependimento são peças-chaves, nessa vida centrada na cruz. Como que você evitar, como é que você pode evitar, né, levar uma vida sem a cruz de Cristo? Nós vimos aquele exemplo do Antônio André, né? Que era aquele moço que se converteu, e ali, na conversão dele, ele percebeu a importância da cruz de Cristo. Foi em Cristo que ele recebeu o perdão de Deus e uma nova vida. Só que ele entendeu mal a questão da santificação e começou a não mais depender do que Cristo fez por ele no seu relacionamento para com Deus. Ele começou a achar que aquilo que ele fazia é que lhe dava condição, né? O ser certo nas coisas e perfeito nas suas, né? Em orar, em ler a Bíblia, em fazer coisas boas, é que o sustentava de fato o seu relacionamento com Deus, né? E aí ele não tinha a vida centrada naquilo que Cristo fez por ele, né? Em arrependimento e fé. Então, a fé é que nos mantém ligados na graça e na misericórdia de Cristo. Essa convicção que Deus nos dá do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia sobre a nossa vida. E isso afasta, em qualquer circunstância, o desespero, né? A falta de esperança. Ele nos dá uma vida, a fé nos dá uma viva esperança. Opa, acho que alguém está chegando, deixa eu ver se agora eu não perco. Permitir, a Mônica. Joia. Seja bem-vinda, Mônica. Denise, não? Aqui apareceu para mim, Mônica. A Denise ainda não apareceu. Não sei se tem jeito de entrar em contato com ela. Eu estou entrando aqui. Joia, obrigado, viu, Então, gente, arrependimento, a fé, então, nos mantém em viva esperança. Uma esperança que não, né, será frustrada. E o arrependimento, irmãos, é que nos dá condição, né, exatamente o enfrentarmos a luta contínua contra o pecado. Em arrependimento. Aliás, pela fé eu sou levado ao arrependimento, essa convicção de que Deus me ama e que Ele quer me perdoar. Então eu enfrento a luta contra o pecado, que é contínua. Nós vimos lá na carta de João, né, em 1 João. E é o arrependimento que evita o orgulho na minha vida, né, me faz combater o orgulho e me dá a humildade de Deus no meu coração. Pode falar. Lembra do exemplo? Qual foi a primeira característica de André ou de Antônio, né, quando ele se converteu? Ele foi convertido e começou a acordar mais cedo, estudar a Bíblia, e a postura dele com os outros era de crítica e intolerância com aqueles que tinham dificuldades. Crítica e intolerância não são reflexo de Cristo, mas sim reflexo do orgulho. Por isso, ele estava repetindo aquilo. Muito bem. Então, a fé que nos leva à viva esperança e o arrependimento que coloca no nosso coração a verdadeira humildade são exatamente o que todo cristão precisa, durante toda a vida, não só quando nós nascemos de novo. Muito bem. Fé, vendo quem você é em Cristo. Essa compreensão de quem você é em Cristo é que nos capacitará a ir
né, ao encalço da santidade, ao arrependimento e, de fato, correr atrás de honrar e glorificar a Deus com a vida em santidade, crescendo em santidade. Muito bem. O que é que que é que o Espírito Santo, pela sua obra, nos faz crer? Que fé é essa? Primeiramente, você está justificado. Nós vimos lá no texto na primeira carta de João, né? Versículo 2, 1 e 2, o apóstolo João chamando, inclusive, né, os nossos irmãos no passado, e hoje Deus nos chama assim, como filhinhos, né? Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então, o pecado está presente na nossa vida, né? Mas, nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus, o justo, e que nos justifica, que imputa a sua justiça em nós. Deus imputa a justiça de Cristo. E mais do que nos perdoar, né? Nós somos mais do que perdoados por Deus, através do que Cristo fez. Deus nos trata como se a gente não tivesse, como se a gente tivesse obedecido perfeitamente a sua luz, a sua lei, desculpe. Porque Cristo obedeceu perfeitamente por nós. Então é isso que significa a justiça de Cristo é colocada em nosso favor, de tal maneira que Deus não mais nos olha como um juiz para nos punir, mas Ele agora nos dá a liberdade. E mais ainda do que isso, o segundo ponto, o segundo fato maravilhoso que o Espírito Santo de Deus nos faz crer é que nós fomos adotados por Deus, né? O texto de 1 João 3, os irmãos vão se lembrar, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, né? Que espanto de João, né? Quanta ênfase de alegria e de verdadeiro espanto, ele ao falar, né, de que planeta veio esse amor tão grande. Presta atenção nisso, olha só. Tanto amor a ponto de nos fazer seus filhos. Então, mais do que adotado, né, não bastasse a nossa justificação em Cristo, Deus faz ainda mais. Ele nos faz seus filhos, alvos do seu amor. Então, nós temos um relacionamento radicalmente com Deus. Deus não mais é um juiz que nos trata como inimigos por causa dos nossos pecados, mas Ele nos recebe, nos acolhe como Pai. Que coisa maravilhosa. Então, somos adotados e justificados. Você é adotado e justificado. Essa é uma verdade que deve ocupar os seus pensamentos sobre si mesmo dia a dia. Então, sempre que você se lembrar, ou melhor, sempre que você pensar sobre quem é você, sobre sua identidade, lembre-se, em Cristo, você é alguém que foi justificado e adotado, faz parte da família de Deus. Você é alguém, como nós vimos com Edme e a Betsy, né, que está morto para o pecado e está num novo relacionamento para com o Pai. Eu sou uma nova criatura, sou aceito na presença de Deus, fui adotado, sou livre e agora eu desejo, constrangido pelo amor de Deus, agradar o meu Pai, agradar a Deus. Muito bem, então... Oi, Edma, se você precisar aqui para a Denise entrar, você fala, tá? Por favor, se vocês conseguirem aí, que ela não voltou a pedir. Beleza? Obrigado, viu? Se vocês conseguirem aí. Ela desistiu e ela vai assistir o link depois. Ah, então tá ok. Que pena, mas tudo bem. Então vamos lá. Então, gente, nós tratamos, né, na aula passada da fé, e agora nós vamos tratar também um pouco mais de atenção o que é o arrependimento bíblico, o que é o arrependimento que o Espírito Santo de Deus promove em nós. Então, o arrependimento, o que é? É deixar o pecado. O arrependimento vem da gente deixando o pecado. Uma vida de arrependimento, ela revela que eu estou solidificado na minha nova realidade. Ou melhor, na minha nova identidade em Cristo. Ok? Então, vamos... o texto que a gente queria usar hoje para a gente falar sobre arrependimento é aquele texto que a gente estudou bastante, né? Antes desse livro. Nós estudamos um livro lá do Timothy Keller, que o título era O Pai, né? O Deus Pródigo, né? Deus Pródigo, e não o Filho Pródigo.
aquela parábola que a gente tem conhecido mais como a parábola do filho pródigo. Mas a gente aprende que essa parábola fala de 2 filhos e de um pai pródigo no seu amor, né? Então, nós vamos abordar essa parábola hoje. Vamos pedir os irmãos que abram. Gente, alguém esqueceu. Então, com o volume aberto, viu? O microfone. O que foi que você falou? Lucas. Desculpa. O texto... Ildemar, Não, a Darlene está tentando entrar aí também. Desculpa, meu microfone ficou ligado. Pois é, eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou vendo a Darlene querendo entrar. Será que ela entrou no link da semana passada? Não, eu mandei para ela, eu mandei o de hoje para ela. Que pena, hein? Puxa Então vida. tá, vamos Vou lá. ficar de olho aqui. Se você ver alguma coisa, você me fala na mesma hora, tá? Por favor, Tá, Beth. tá bom. Eu viro aqui e abro. Irmãos, o texto bíblico que a gente tem, então, é o de Lucas 15, versículos 1 a 32. 15, 11 a 32. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou pedir o Vinícius, por favor, Vinícius, você lê para nós. Tá fácil para você aí, Vinícius? Tá com a Bíblia, tá, né? Tá. Joia. Lucas 15, 11 a 32. 11 a 32 é a parábola, tá, irmãos? Então vamos com atenção. Nós temos aqui uma ilustração, né? A gente vai tirar dessa parábola a parte da fé e do arrependimento na vida do que a gente chama, né, do filho pródigo. Nós vamos ver a feiura do pecado e a beleza, né, da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Pois não, Vinícius? A parábola do... Vou colocar filho pródigo, tá, Demar? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado.
Obrigado, Vinícius. Irmãos queridos, que texto maravilhoso, né? Nós tivemos a oportunidade, como eu estava comentando, o ano passado, né, de estudarmos esse texto. Tem muitas lições preciosas para a nossa vida. Mas a gente queria hoje convidar os irmãos a estarmos atentos aqui o que acontece entre os versículos 17 e 20. No versículo 17, né, a gente vê uma coisa muito importante que acontece no verdadeiro arrependimento. Então, são 3 ingredientes que a gente queria chamar a atenção. Tá? No versículo 17, depois no versículo 18 e, finalmente, no versículo 20. O que acontece? Nós lemos lá no versículo 17, né? Eu peguei aqui, ó. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, nós vemos aqui e houve a primeira coisa com respeito ao arrependimento, que acontece na nossa própria vida. Eu queria que você pensasse na sua vida como a do filho pródigo, né? O que aconteceu com ele? Ele viu que o maior problema na vida dele não era as circunstâncias que ele estava vivendo, né? O maior problema que o filho pródigo vivia ali estava ligado a si mesmo, à sua vida, né? Era ele o problema, era o seu coração. E então ele caiu em si. E eu fico pensando quantas vezes na minha própria vida, né, Deus usou circunstâncias difíceis ou calor para me fazer, né, cair em mim mesmo, né? Ou refletir sobre a minha vida, sobre os meus caminhos, as minhas escolhas, sobre o meu coração, né? Que refletem, né? O meu coração injusto, o meu coração ingrato, o meu coração enganoso. Então, Deus trata com a gente assim. E é interessante que, algumas vezes, um arrependimento que começa raso, né? A gente começa assim a ficar meio chateado com o que aconteceu pela obra do Espírito, né? Esse arrependimento pode ser profundo e verdadeiro, né? Quando a gente de fato acorda, a gente cai em si, né? E a gente fala, não, o que é que eu estou fazendo? Que bobagem, né? Então, eu queria que aqui a gente refletisse que evidências, né? Pelo menos uma dessas coisas devem acontecer na nossa vida, as coisas que eu vou relacionar agora, evidências de que você acordou, né? Se uma ou mais dessas coisas que eu vou relacionar estão presentes na sua vida, acho que você vai perceber que a mudança está começando. O primeiro passo para o arrependimento é essa consciência que Deus nos dá pela ação do Espírito Santo. Você, quando de fato se acorda, né, você enxerga a vida como uma peça teatral moral de grandes proporções. É interessante, quando as pessoas que não têm a ação do Espírito Santo na vida dela, elas podem fazer as coisas mais graves, impensáveis, né? Que elas sempre se justificam, acham que é coisa menor, que não é nada não e tal. Mas quando o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração e nos faz acordar, a gente percebe aquilo que aconteceu como uma coisa vultuosa, né? É como se a gente estivesse vendo um filme daqueles impactantes, né? Uma outra coisa que acontece é que a gente tem uma nova visão, né? Está relacionada à primeira, da realidade do pecado, né? Do sofrimento de Cristo, e da... por causa do pecado. no caso até do nosso sofrimento, né? E da necessidade que a gente tem da graça de Deus. A gente começa a perceber, quando a gente cai em si, o sofrimento na nossa vida e o quanto nós carecemos da graça de Deus. Outra coisa, prazeres momentâneos, né, não prendem mais, não cativam mais a nossa atenção, né? A tristeza de Deus, pela bondade de Deus, ele nos dá uma tristeza que não nos deixa cativar por prazeres momentâneos. Outra coisa que acontece, a gente começa a ver que a verdade bíblica, ela se aplica à nossa situação. Então, o Espírito Santo de Deus começa a nos mostrar,
Quando eu vejo um texto desse, por exemplo, né, que Deus está falando é comigo mesmo, né? Esse texto aqui não é para o fulano, nossa, sabe quando às vezes acontece com a gente aquele pecado, a gente está lá na igreja ouvindo uma mensagem, falando, não, que pena que o fulano não estava aqui, né? Fulano precisava ouvir esse negócio aqui, né? Pois é, o Espírito Santo nos dá essa convicção de que ó, a palavra de Deus se aplica à sua situação, né? A Bíblia, quando eu estou lendo os textos bíblicos, eu vejo de uma maneira pessoal, né? Ela fala não apenas para os outros, né, a respeito dos outros, mas ela fala de você, né? Ela está falando de você. E outra coisa que acontece, eu começo a fazer as conexões entre o meu pecado comportamental, né, o meu comportamento de pecado, com aquilo que está, o pecado que está no meu coração. Começa a perceber, eu estou agindo errado por causa disso que está no meu coração, a idolatria do meu coração, né? A minha falsa identidade. E mais uma coisa, né, que a gente pode perceber que acontece quando a gente cai em si, é que a gente começa a ver que a graça e a misericórdia de Deus, e o próprio Deus de graça e misericórdia, se torna cada vez mais cativante. A gente quer o Pai, né? Que é o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele caiu em si e disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no meio dos porcos, eu quero viver com o meu pai, eu quero estar perto do meu pai, ainda que me perceba indigno. Opa, tem alguém pedindo? Joia. Bem-vindo aí. Bem-vindo aí, acho que é o Geraldo, né? Esposa, sejam bem-vindos. Então, irmãos, essas coisas são evidências, e eu creio que à medida que eu fui falando, você foi se identificando também, né, de que o Espírito Santo está nos fazendo acordar para o verdadeiro arrependimento. Então vamos prosseguir. A segunda coisa, o segundo ingrediente, né, para o verdadeiro e o arrependimento bíblico, né, é confessar. A gente confessar, admitir, admitir o pecado. Então, lá no versículo 18, nós lemos o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele foi continuando, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, irmãos queridos, esse despertar que o Espírito Santo traz na nossa vida, ele nos leva, nos impulsiona um arrependimento verdadeiro, né? A graça de Deus não é tratada de maneira leviana quando a gente tem esse despertar, né? E o que está presente, então, nessa confissão, nessa admissão do nosso pecado diante de Deus? É uma contrição piedosa, né? Como eu li lá agora, pequei contra meu pai. O texto de 2 Coríntios 7, 9 e 10 fala a respeito dessa contrição piedosa. Então eu vou pedir a um irmão, por favor, pedir o Marcelo, vocês estão com a Bíblia aí, Marcelo? Por favor, Marcelo Cali. Os dois Marcelos, ó. Vamos fazer o seguinte, deixa o Marcelo Cali ler esse, depois o Marcelo Campolina lê o outro, tá, Marcelo Cali? Lê, por favor. 2 Coríntios 7, 9 e 10. 7, 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Joia, Marcelo, obrigado. Esse texto é maravilhoso, né, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, está tocando no assunto. Ele, na primeira carta, o Espírito Santo de Deus falou ao coração dos irmãos lá, quando eles leram a carta, e Paulo, de maneira firme, tratando com ele do pecado.
A coisa foi muito séria. E eles se entristeceram profundamente. Mas uma tristeza segundo Deus. Então, ele está falando sobre isso. A tristeza que o Espírito Santo traz ao nosso coração por causa do pecado, ela dá bons frutos para a nossa vida cristã. Graças a Deus por isso. Então, gente, a contrição piedosa é muito diferente da contrição mundana, né? Da tristeza mundana. Porque a contrição mundana, ela é egoísta. Quando a pessoa é pega, né? Aí ela fica triste. Ou porque ela não correspondeu às suas expectativas, né? O padrão que ela tinha, aquilo que ela achava que ela ia conseguir fazer, aí ela fica triste, né? E pelas consequências do seu pecado. Então, essa contrição mundana, ela traz lágrimas de autopiedade. Não é isso? Mas a tristeza piedosa, ela vem de Deus e ela nos mostra que Deus foi ofendido. A nossa tristeza, então, é porque Deus foi ofendido, né? Eu fui leviano em tratar com o amor de Deus e não apenas com os mandamentos de Deus. Eu não só deixei de cumprir aquilo que Deus mandou fazer, mas eu fui leviano, desconsiderei o amor de Deus para com a minha vida. E outros também foram machucados, né? Então, as lágrimas que eu choro são lágrimas de verdadeira humildade, né? Como que eu pude fazer isso contra Deus? Estou envergonhado, né? E me humilho diante de Deus. Muito bem, então a primeira coisa na confissão é que ela vem de uma contrição piedosa, de uma tristeza segundo Deus. Bom, segunda coisa é que há uma visão do pecado que está sob os pecados, né? Eu vejo, além do comportamento, eu vejo o meu coração. E eu confesso, né, diante de Deus, né, abro o meu coração, é por isso que eu choro, né? Porque eu, de fato, sei que lá dentro há mentiras idólatras, né, que me fizeram pecar contra Deus, quebrando os 3 primeiros mandamentos, né, irmãos? Eu primeiro sou idólatra, né? Eu escolho agradar outra coisa, outra pessoa, né? Algo que eu coloco à frente de Deus para pecar contra Deus. Outra coisa qualquer, eu idolatro. E então, em vez de dar desculpas, colocar a culpa no outro, né? E cair em depressão, e até numa postura defensiva, ficar me defendendo e tal, a confissão verdadeira, bíblica, ela tem como ingrediente um autoexame honesto, né? Eu sinceramente reconheço o meu pecado diante de Deus. Eu vejo claramente o que é que está me levando a fazer o que eu fiz. E uma terceira coisa presente, né? No arrependimento segundo Deus, ou melhor, desculpe, na confissão, é um arrependimento dos pecados e da minha justiça própria, tá? O que significa isso, né? A minha tentativa de uma aceitação por Deus, pelos outros e por mim mesmo, a parte de Cristo e do que Ele fez. Quando eu tento fundamentar a minha vida em quem eu sou, a parte do que Cristo é e do que Ele fez por mim, né? Essa é uma forma de eu tentar me justificar, tá? De criar uma justiça independente de Cristo. Vamos dar um exemplo em relação a esse assunto. Digamos, parece que alguém está tentando participar. Joia. Júnior, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Joia, espero que ela tenha conseguido aí. Mas então, gente, o que é essa questão do arrependimento, não só dos pecados, mas da minha justiça própria? Digamos que eu pense que para eu ser aceito, eu mesmo me aceitar e os outros me aceitarem, e Cristo, eu tenho uma sensação de aceitação de Deus, eu precise cuidar de outras pessoas, demonstrar amabilidade, simpatia e cuidado com os outros, assim, né? E aí eu começo a, vamos dizer, cuidar, prestar atenção a esse cuidado com os outros, né? Pode ser, por exemplo, fazer obras de caridade, né? No sentido de ir lá e ajudar as pessoas que estão precisando de alguma coisa, dar comida para pessoas que estão passando necessidade e tal.
E pode ser que essa minha atitude crie em mim uma postura e um sentimento de que, ó, eu estou tranquilo, né? Estou bem por causa disso que eu faço, e não pelo que Cristo fez. De tal maneira, até que se eu não puder fazer, ou se alguém não me entender mal, eu fico até mal na situação. Até ofendido, né? Porque alguém não está percebendo que eu estou cuidando, estou sendo atento à necessidade dos outros e tal. Então, irmãos, essa convicção nos faz ver que até coisas boas, né, originariamente boas, podem estar tendo um papel errado na minha vida pela postura que eu tenho em relação a elas. Então, queridos, é fundamental no nosso arrependimento esse reconhecimento, né, de que a nossa justiça, e nós somos aceitos diante de Deus pelo que Cristo fez por nós. Não há nada que a gente possa fazer que nos faça melhores ou piores diante de Deus. Porque toda a nossa condição diante de Deus, ela foi conquistada por Cristo. É claro, irmãos, que em Tiago, né, a gente vê isso muito claramente, né, que a nossa fé se expressa pelas obras que são resultado da ação de Cristo, né, da ação do Espírito Santo em nós. Mas essas obras não podem nos justificar, né? E eu queria chamar a atenção para isso, irmãos, porque às vezes a gente pensa, né, que é só o cara que fica lá fazendo aquelas coisas, tal, de obras e tal, não, mas às vezes as posturas que a gente tem, né, que a gente constrói na nossa mente, nos dão uma certa segurança que é irreal. Não é isso que nos faz ser aceitos pelos outros, estar em paz conosco mesmo. O que nos faz estar em paz conosco mesmo, com os outros e com Deus, é o que Cristo fez por nós. É nisso que nós precisamos nos firmar, né? E isso é que nos impulsiona a ter uma vida diferente e a correr para Deus, a correr para os braços do Pai, em todas as circunstâncias. Porque se a gente não age assim, a gente ainda cobra do outro, a gente ainda exige do outro que nos respeite, que nos honre, e isso nos afasta cada vez mais da verdadeira identidade. Porque o outro tem de ver em mim não a minha justiça própria, o outro tem de ver em mim Cristo. Isso. Então, o que o filho pródigo fez, né? Ele caiu em si e ele disse, ó, irei ao meu pai e vou dizer para ele, pequei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa confissão que é fruto desse arrependimento, ela tem a contrição piedosa, quer dizer, uma tristeza segundo Deus, né? Deus foi ofendido, outros foram machucados, lágrimas de verdadeira humildade. Tem a visão do pecado que está atrás ou abaixo, sustentando o pecado do comportamento, né? As mentiras idólatras que tomaram conta do meu coração. Ela vem de um autoexame honesto, né? Uma confissão a partir de um autoexame honesto, e um arrependimento que trata não só dos pecados, mas também dessa justiça, né, própria que eu tentei me fazer aceito à parte de Cristo. O terceiro ingrediente, irmãos, então o primeiro foi cair em si, né, essa convicção que Deus nos dá. O segundo foi a confissão. E o terceiro é o que eu vou pedir o Marcelo para ler para nós. Marcelo, por favor, é o versículo no capítulo 15 de Lucas, Marcelo, o versículo 20. Pode ler o 20 e o 21, por favor. Lucas 15, 20 e 21. 20 e 21. Aqui. Tchau. 20 e 21. E levando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso. Ele não continuou a sua confissão, né, irmãos? Esse texto é maravilhoso mesmo. Então,
houve uma troca de valores no coração do filho pródigo, né? E é o que acontece no verdadeiro arrependimento, né? A confissão e uma troca dos valores. Ele recebeu o gracioso abraço do pai, né? O pai, a palavra de Deus nos diz que ele correu até o filho, ele estava aguardando, né, essa postura de arrependimento da parte do filho, né? Então, o que acontece? Essa troca de valores no nosso coração, que nos faz admitir a profundidade do pecado e se arrepender, né, ela nos leva a uma atração ao amor de Deus, né? Nós não mais nos portamos, não mais nos firmamos nas nossas falsas identidades, nos ídolos do nosso coração, né? Mas o amor de Cristo começa a produzir uma mudança em nós. Interessante que o filho, certamente, né, foi muito difícil para ele voltar para casa. Ele tinha, né, praticamente dito que o que não queria era a presença do pai na vida dele, né? Mas ele reconheceu a escolha tão infeliz que ele fez. E, pela bondade de Deus, o seu arrependimento, segundo Deus, o fez, né, caindo em si, se arrepender, né, mudar de direção. Ele que corria do pai, agora ele corria pro pai. Ele veio em direção ao pai, e quando ele foi confessar o seu pecado, o pai correu para ele e o abraçou. É o amor do pai, né? A gente vê aí o amor do pai que corre para o filho arrependido. Então a gente aprende, né, nessa passagem, nessa parte da passagem, sobre o verdadeiro arrependimento. E o que a gente vê então? Você começa a descansar na obra de Cristo, confessando o seu pecado e buscando graça e perdão, né? Quando você está arrependido. E o que acontece? Você vai cada vez ficando menor e Cristo vai crescendo, né? Você começa a perceber a sua negligência própria piedosa, né? A sua incompetência, né, própria, né? E em vez de ter uma repugnância de si mesmo, como aconteceu com Judas, né, que teve um arrependimento não segundo Deus, né, um arrependimento para a morte, você começa a, de fato, ter no seu coração, pela obra do Espírito, humildade diante de Deus, né? Dessa forma que você diminui, Cristo, né, cada dia aparece mais na sua vida. Você olha para Cristo, né? Não olha somente para o seu pecado, né? O arrependimento nos faz ver, além do meu pecado, a graça de Deus em Cristo Jesus. E assim você recebe de Deus uma nova energia, né? Você não fica mais desanimado. Uma alegria pelo perdão, uma gratidão, nova esperança, perseverança e propósito em Deus. Então, gente, nas últimas aulas a gente tem visto isso, que Deus nos fez novas criaturas. Deus nos fez mortos para o poder do pecado, né? O pecado não tem poder sobre nós. Agora, nós aprendemos também como depender da cruz para viver como novas criaturas. Aprendemos da centralidade da cruz. Nós crescemos, né, nessa identidade, né, lembrando dessa nova identidade que a gente tem. Eu até pus as minhas iniciais aí, ó, Ildemar Rodrigues Falcão Júnior, para me lembrar dessa identidade. Na verdade, tem uma troca de letras ali. Ildemar, né, foi regenerado, o R é disso. Então, nós fomos regenerados. Nós temos uma nova vida em Cristo. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né, fomos alcançados por Deus. Deus nos deu uma vida espiritual, né, nos chamou, e nós, atendendo ao seu chamado, pela sua graça maravilhosa, nós fomos justificados em Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, né, e toda a sua vida maravilhosa, conta agora para nós, para a nossa justificação. E então, o F de filhos, né, nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, regenerados, nós somos filhos justos, justificados em Cristo Jesus. É assim que a gente cresce, lembrando, tendo sempre na nossa mente o pano de fundo de tudo que acontece na nossa vida, é o que Cristo fez por nós. E assim eu posso admitir e deixar o pecado,
para viver uma vida de liberdade, que é a vida que Deus quer para todo cristão, né? Há uma liberdade para a vida do cristão ao admitir e deixar o pecado a partir da obra de Cristo que nós, pela fé, recebemos. Muito bem, vamos encerrar, então, as nossas considerações sobre esse assunto, né, de Cristo. Pois não. O que eu acho, eu vi Vinícius falando, o que eu acho muito interessante também é a ênfase que é dada no versículo 21, né? Quando ele fala, pequei contra o céu e continua o texto, e diante de ti, né? Muitas das vezes a gente pede perdão, pede desculpa para aquela pessoa que a gente magoou, e às vezes a gente esquece de pedir perdão para Deus, né? Muito bem. A gente até ensina os filhos, ô fulano, pede desculpa pro seu irmão, pede perdão pro seu irmão. E às vezes a gente não fala, ó, se você fez uma coisa errada com seu irmão, então pede desculpa para ele, mas pede desculpa para Deus também, porque você pecou contra Deus também, nesse sentido, né? Eu acho muito interessante esse versículo, ele começa falando, pequei contra o céu primeiro, né? Muito bem, Vinícius, é isso mesmo, né? Nos nossos relacionamentos nós precisamos nos lembrar disso, né? Antes de tudo, e aí até trazendo para esse pensamento que a gente tem procurado guardar, né, no coração, eu pequei contra o outro, né, de 4 a 10 nos mandamentos, porque no 1 a 3, né, eu pequei contra Deus, né? Eu não cumpri, não estou cumprindo a lei de Deus a partir dos 3 primeiros mandamentos, né, no meu relacionamento com Deus. Muito bem, Vinícius. Ildemar. Ildemar. Alguém tentando entrar. Oi, pois não, Betsy. Só pegando um gancho aqui, me ocorreu, né? Às vezes, como o Vinícius falou, a gente pede perdão para o outro, mas não pede para Deus. Aliás, ou então a gente pede perdão a Deus, mas não pede para o outro. Então é um pedir perdão incompleto, né? E você não sai desse ciclo, porque você não fez a coisa completa. Você pediu um perdão, mas eu não vejo esse perdão como um perdão, um pedido de perdão, de arrependimento sincero, porque isso não te moveu até o outro, a quem você ofendeu. Então, tomar cuidado com isso também, né? Às vezes a gente pede perdão a Deus, eu fico colocando entre aspas esse pedido de perdão, porque ele se restringiu apenas a Deus. Ele não teve o alcance horizontal que ele deveria ter. O que você acha? Foi ótimo você colocar, Beth. Tá? Demonstra falta de humildade, né? De arrependimento sincero. É importante a gente trabalhar isso. Joia. Nesse texto a gente viu, né, o Vinícius frisou bem, tem um outro texto também que a gente lembra de perdão, que foi muito impactante, foi Zaqueu. Os irmãos lembram, né, da vida de Zaqueu, que ele era uma pessoa... era um publicano, né, cobrava impostos além do que deveria cobrar, e era visto como uma pessoa, né, execrada, assim, o pessoal queria execrar da sociedade, né? E ele, quando Jesus entrou na sua vida, né, mudou o seu coração, ele se dispôs a restituir, né, como uma demonstração de reconhecimento do seu pecado, né, de arrependimento, e a restituir as pessoas que ele tinha roubado, né? Então, a tristeza que Deus produz no nosso coração é de ir atrás, de pedir perdão, de corrigir a falta, daquilo que for possível. É claro que a gente faz isso, irmãos, não na expectativa de que isso é que vai nos justificar diante de Deus, definitivamente. Mas aí já é uma outra passagem, né, que Jesus fala sobre a necessidade da gente reconhecer, da gente consertar os nossos relacionamentos com as outras pessoas, né, como fruto da paz que nós temos com Deus, né? A paz de Cristo no nosso coração. Que Deus fez conosco. Na nossa vida. Deus nos reconciliou com Cristo, porque Cristo nos reconciliou com Deus, nós podemos também ser reconciliados com o nosso próximo.
Então, realmente, muito importante, né, irmãos? Deus certamente haverá de nos dar sempre esse discernimento, né, daquilo que eu preciso procurar uma outra pessoa e acertar com ela. Isso é obra do Espírito Santo de Deus também na nossa vida. Graças a Deus. Bom, então, gente, vamos... Aquele exemplo que a gente deu do próprio autor do livro, né? Que Deus chegar em casa, tal, lembram disso, né? Chegou em casa querendo conforto e tal, que ele não tinha, no serviço, né? Cansado, depois de um dia de trabalho. Então, nós queremos chamar a atenção para o seguinte, que a boa teologia, o poder que ela tem é de ser aplicável à nossa vida diária, né? Então, é importante a gente aplicar à nossa vida aquilo que a gente tem aprendido aqui. Então, vamos ver pelo exemplo do autor lá do livro, como que ele colocou, né? Então, vocês lembram, depois de um longo dia no escritório, eu começo a sonhar com poder chegar em casa, né? E ter um final do dia bem confortável, com lazer, com descanso, na minha família, minha esposa, meus filhos, e muita tranquilidade, muita paz, muito equilíbrio, muito bem. Só que no caminho de casa, o que acontece? O Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração e me mostrar que eu não tenho direito ao conforto. Não é um direito que eu tenho, o conforto. Isso faz uma diferença, né? E o Espírito Santo começa a me mostrar que eu tenho uma tendência a viver por conforto, né? E a buscar o conforto como se fosse meu Deus, né? E por causa disso eu tenho dado espinhos, né? Em vez de frutos. Sou uma árvore que tem dado espinhos, olha só. O Espírito Santo trabalhando no meu coração enquanto eu indo para casa. Que coisa maravilhosa, né? E aí eu pensando lá, o problema desses espinhos todos sou eu, não são os outros, né? Mas em Cristo eu posso ter um comportamento diferente, eu posso colher frutos, né? Porque Cristo mudou o meu coração, né? Eu tenho a obra de Cristo na minha vida e tudo que ele conquistou para mim. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E ele haverá de me dar condições para não adorar o conforto, né? O descanso, né? Mas adorar a Deus. E aí, eu indo para casa, eu me arrependo. Eu coloco diante de Deus, ó Deus, eu peço ao Senhor perdão, porque eu, de fato, tenho buscado o conforto. Mais do que amar ao Senhor e amar aquele que está ao meu lado, e mais próximo, a minha esposa, são os meus filhos. Eu preciso servir a eles. É isso que o Senhor quer da minha vida e eu peço que o Senhor me capacite. Então, o que acontece? Né? Essa obra do Espírito me auxiliando me dá uma nova postura para chegar em casa. E para ajudar, o autor colocou algumas perguntas, são essas perguntas que eu coloquei para a gente, são baseadas lá em Filipenses 2, de 1 a 11. Os irmãos lembram certamente desse texto que fala sobre a humildade de Cristo, né, de descer da sua glória para viver, se humilhar e morrer no nosso lugar, né? É o texto de Filipenses 2, 1 a 11. E a partir desse texto ele fez algumas perguntas que o ajuda a confrontar quem Cristo é com aquela coisa que está querendo se colocar no lugar de Cristo, né? No caso ali, o conforto. Esse texto de Filipenses 2, 1 a 11, eu vou pedir, deixa eu ver, quem pode ler para nós aí? Quem me ajuda aí, Betsy? Não sei se está fácil. Você está com a Bíblia, Betsy? Você começa a ler para nós? Como a gente está no tempo meio avançado, a gente vai até uma parte. Lê o versículo 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Betsy, desculpa. Betsy, acho que você está em Filipenses 2? Isso mesmo. De 1 a 11? Isso. Ah, eu troquei esse texto. Mas tudo bem, pode acabar de ler. O texto que aplica essa. Pode ler, Betsy. Continuo? Pode continuar.
Então, peraí. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Maravilhoso esse texto, né? Ficou um pouquinho grande, mas é porque ele começa... Não, eu aqui que pedi para ler tudo, tá, Betsy? Não lembrei que ele começava nessa outra parte. Ele começa falando do resultado dessa obra maravilhosa e ele fala do quanto isso custou para Cristo, né? E essa humildade que há no coração, né, que foi demonstrada pelo Senhor Jesus Cristo, né, ela tem que estar no nosso coração também. Então, as perguntas baseadas em Filipenses 2, de 1 a 11 são: primeiro, conforto. Você parece lindo para mim nesse exato momento. Ai, 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 como você é maravilhoso. Mas quando foi que você deixou o seu lugar de proeminência e glória para se humilhar por mim? A gente começa a pensar no que Cristo fez, a gente vê que o conforto não é tão atraente assim, né? Segunda pergunta, conforto, quando foi que você entrou no mundo para sofrer no meu lugar? Conforto, quando foi que você derramou o seu sangue para que eu pudesse ser purificado do meu pecado? Conforto, quando foi que você se levantou de entre os mortos em meu favor? Conforto, quando você prometeu enviar o Espírito Santo para me encher com verdadeiro conforto, que me auxilie a agradar a Deus, mesmo quando o meu conforto terreno ficasse ameaçado? Quando foi que você prometeu isso? Conforto, quando você prometeu interceder por mim diante do meu Pai no céu, para que eu permanecesse forte diante das provações? Conforto, quando foi que você prometeu voltar e me redimir das coisas que me prendem e me escravizam a elas? Então, por mais que o conforto seja uma coisa boa, né, não há o menor grau de comparação com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que ele fez por nós. Quando isso vem à nossa mente, sinceramente, aí o conforto não fica tão atrativo assim, não. É uma bênção de Deus o conforto, né, irmãos? Ele é não algo a adorar, é algo a desfrutar, mas a adoração nós devemos a Deus. Então, essas perguntas nos auxiliam, né, a, pela fé, ver a Cristo na sua glória, né, e os benefícios que eu tenho nele. E me leva, né, ao arrependimento, a ver que o conforto não é o meu Deus, ele não é alvo da minha adoração, mas ele é algo a desfrutar, ele é colocado no seu devido lugar. E é claro, né, gente, estou usando aqui o conforto, mas a gente poderia substituir por uma outra coisa, né, que nos leva a desagradar a Deus, né? Essas perguntas são perguntas muito sábias, né? E o que é maravilhoso nelas, né, é um exercício espiritual. Ele pega lá do texto bíblico e confronta a sua vida, né, na prática com aquilo que a palavra de Deus fala, né? Então eu queria convidar os irmãos, né, a gente vai mandar depois esses slides, né, para os queridos aí, que façam isso, tá? Que memorizem esse tipo de confrontação bíblica para a nossa vida. Isso é muito saudável espiritualmente. Quem tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Quem tem sido o ídolo? Qual tem sido o ídolo que nós temos construído, fabricado no nosso coração, para que a gente mude, né? Tirando o lugar de Deus do trono da nossa vida. Então vamos lá.
Então, o autor, né, no livro, ele dá o testemunho dele, né? Eu experimentei a obra do Espírito no meu caminho para casa, e aí, chegando em casa, eu já não cheguei mais como um tirano, né? E eu cheguei como um servo. Os meus filhos, ainda que eu precisasse ser firme com eles, né? Eu preciso ser firme algumas vezes, mas não como alguém que quer, não, um sargento, um general, coisa parecida, que quer até tirar proveito da situação, não. Como alguém que quer, ainda que precise agir de maneira firme, o serve nisso também, né? E a minha esposa também me vê não como um explorador, né? Ela passou a me ver como um companheiro, né, que busca a sua identidade em Cristo, né, e que passa a encorajá-la. Então, gente, o arrependimento e a fé inteligentes, né, essas coisas passam por ação do Espírito Santo, elas passam pela nossa mente, pelo nosso coração. O arrependimento e a fé inteligente nos ajudam a ver os pecados do coração sobre os pecados comportamentais, né, não só ver o que está por fora, mas ver o que está lá dentro. E também as realidades poderosas do Evangelho agindo, né, influenciando e mudando a minha vida. Tá? Então, né, eu passo, o testemunho do autor lá, né, eu passo a ser paciente, amável, gentil, um servo, né, sendo firme com os meus filhos, como um pastor e não como um carrasco, e com a minha esposa, né, eu trato não como alguém que tem o dever de me proporcionar conforto, né? Mas eu sou dela um companheiro nos desafios, um homem vivendo a partir da sua identidade em Cristo e encorajando a minha esposa a viver assim também. Muito bem. Então, queridos, a vida de arrependimento e fé que Cristo, por meio do Espírito, né? Que Deus, por meio do Espírito, promove em nós, ela nos faz viver mortos para as obras da natureza pecaminosa e a ter uma vida de retidão na presença de Deus. Tá? Então, Cristo, né, nos transportou do império das trevas, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou de uma vida de pecado para que a gente viva agora na luz. Isso é uma obra de Deus na nossa vida que é alimentada pelo arrependimento em fé. Isso é que nos faz crescer em santificação. O Pai que nos chamou à obediência, ele providenciou tudo em Cristo para que a gente viva uma vida de grata e satisfeita obediência na sua presença. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Agora, e se eu falhar? A gente viu no texto de 1 João, né? Filhinho, essas coisas eu escrevi para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, e esse é uma coisa, irmãos, que essa é uma coisa que precisa estar na nossa mente. Nós vamos pecar. A palavra de Deus diz também na carta de João, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então não se trata de pensar assim, não, agora eu não vou mais pecar, porque Cristo me salvou. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Né? Nós precisamos de ter a humildade de reconhecer que o trato de Deus para nós é por causa do que Cristo fez por nós. E é essa obra de Cristo que Cristo realizou é que nos dá todos os recursos para a gente, arrependido, voltar para os braços do Pai e viver em comunhão com o Pai, viver para agradar o Pai, viver com alegria em fazer a vontade do Pai. Irmãos, isso é fundamental na nossa vida, em toda a vida cristã. Então, nós precisamos ter em mente que o arrependimento também é uma conquista do Espírito Santo de Deus em nós. Deus não nos abandona quando nós falhamos. Quando nós pecamos, o nosso Pai, ele vem
correndo atrás de nós. Ele não só produz em nós uma tristeza genuína, uma tristeza segundo Deus, uma contrição piedosa, mas ele está ali olhando para a gente como aquele pai, né, que ficou vendo que dia que o filho vai estar aqui de volta, pronto, de braços abertos, para correr de braços abertos, para que a gente troque os valores que nos levaram, né, no nosso coração enganoso a correr do Pai, pelo amor maravilhoso de um Pai que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos segura pela mão, que nos levanta, né, e que nos dá firmeza de vida na sua presença. Então, essa conquista do Espírito nos leva à confissão, ao arrependimento e a receber mais graça da parte de Deus. Graça sobre graça. Então, irmãos queridos, essa é a mensagem da cruz e a importância da centralidade da cruz no nosso relacionamento para com Deus. Nós só vamos deixar de viver uma vida espinhenta, né, de espinhos, espinhosa, né, se a gente tiver as raízes na cruz. Se a nossa cruz não estiver num coração que acha, né, que pensa enganado, que por si mesmo vai se ver justo diante de Deus, que tem uma justiça própria, né? Um coração que idolatra alguma coisa que Deus criou, que é maravilhosa até, mas que não foi criada para ser idolatrada, né? Algo, alguém, né? Seja o que for, nosso coração precisa estar com as raízes na cruz. Então nós vamos dar fruto, muito fruto. E foi para isso que Cristo veio, né? Foi para isso que ele nos transformou. Ele nos chamou para que a gente vá e dê muito fruto. Que Deus aplique a sua obra ao nosso coração, como ele promete, né? Lá no própria carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o que nós aprendemos lá? Quem pode falar para nós? Quem lembra de cor aí? Ou não está na mente ainda? Filipenses 1, 6. Aquele que começou. Tá todo mundo com o microfone fechado, né? Abre um para nós aí. Pode falar. Aquele que começou a boa obra, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isso, que coisa maravilhosa, que convicção maravilhosa, né? Que a gente pode ter, assim como o pastor Paulo tinha, falando para os nossos irmãos aos filipenses, né? E o que Deus faz conosco é o que o Pai fez com o Filho que voltou para ele, né? Trocou as suas roupas, deu roupas novas, colocou o anel de honra no dedo, né? Transformou, mudou a vida daquele menino que, todo orgulhoso, tinha corrido do Pai e que agora voltava para o Pai. É essa obra que Deus está fazendo em nós, irmãos. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia da volta do Senhor Jesus. Nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Deus, em santificação, pela obra de Deus na nossa vida. Irmãos queridos, vamos fazer uma oração? Já são 10h15, né? 10h16 no meu relógio aqui. E que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Marisa está sugerindo aqui. O Marcelo Adriana está aí com você? Marcelo Cali, tá não, né? Do seu lado aí? Tá com os meninos lá, né? Isso, já estou vendo aqui. Joia. Eu não sei o que eu vou. Tem gente que tá apagado aqui, eu não sei se eu vou poder pedir para orar. Mas vamos fazer assim: quem quiser orar, tá? Da turma que está fechadinha a imagem aí, quem quiser, por favor, nos dirige em oração. Nós vamos encerrar com uma oração. Pai de amor e de misericórdia, nós, Senhor, diante da tua face, diante do teu santo e bendito trono, Senhor, queremos nos humilhar, Senhor, para que em tempo oportuno, Senhor, o Senhor possa nos exaltar. Ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, Senhor. Tudo que há de bom em nós é Deus, Senhor, que faz por meio
do sacrifício na cruz do teu Filho amado Jesus, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, a andar dignamente, por modo digno do teu Evangelho. Pai amado, que nós possamos dar devida importância, Senhor, da centralidade da cruz na nossa vida e nos nossos relacionamentos, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. A tua graça, Pai, é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Completa a cada dia a tua obra em nós, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos queridos. Deus abençoe cada um e os seus aí. Amém. Amém. Um abraço. Um beijo. Tchau.